Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos aqui novamente nessa transmissão da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo através deste canal, e nós queremos agradecer imensamente aos irmãos que nos acompanham em todo momento. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Antes de tudo, nós queremos honrar, agradecendo a Deus pela a vida que Ele nos concede, pela paz, pela saúde, e queremos interceder também a favor de todos aqueles que se encontram neste momento internados, que se encontram enfermos. Vamos clamar que a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo visite cada um. E também vamos entregar todos aqueles que estão desempregados nas mãos do Senhor, de maneira que Deus possa abrir as portas de emprego na vida de cada um. E vamos orar, suplicar ao nosso Pai. Oremos. Amado Pai, nós queremos engrandecer Teu nome santo, o nome poderoso, o nome que está acima de todos os nomes, o único nome que nos foi dado nos céus e na terra, o nome com que todos os joelhos devem se dobrar e todas as línguas devem confessar. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pela vida que nos foi concedida, pelo, ó Pai, fôlego de vida, pela saúde e por tudo. Nós agradecemos a Ti. Neste momento queremos entregar em Suas mãos todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, internados, que a Sua mão possa visitar cada um e tocar a vida de cada um, Senhor, e que eles possam ser curados pelo Seu poder. Os nossos irmãos desempregados também, clamamos a Ti, de maneira que o Senhor possa abrir as portas dos empregos. Entregamos a igreja em geral em Suas mãos, que o Senhor possa nos conceder, ó Pai, tudo que for necessário, de maneira que possamos nos manter na fé, a esperança até que Cristo volte. Pai, obrigado por tudo. Entregamos esse momento nas Suas mãos, que de fato seja um momento aproveitoso na Sua presença. E se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Nós tivemos aqui no domingo passado, dando sequência no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, lembrando que nós estamos tratando da igreja caindo na graça do povo. Domingo passado nós falamos dos assuntos nesse capítulo 11. Nós fizemos a leitura do versículo 19 até 26. E nós destacamos alguns pontos importantes, não é? E nós falamos de que ao fazer as nossas tarefas, nós não devemos nos preocupar dos aplausos, não devemos nos preocupar do reconhecimento, até porque mesmo os nossos nomes não foram escritos na história dos homens, mas a nossa alegria deve ser imensa, porque os nossos nomes são escritos no livro da vida. Então, nós devemos
nos preocupar em fazer as nossas tarefas para glorificar o nosso Deus, carregando sempre a nossa identidade em todo lugar onde nós estamos. Se nós somos cristãos na igreja, devemos ser também cristãos fora da igreja. Então hoje nós vamos concluir o capítulo 11, tratando apenas 4 versículos que falta para concluir este capítulo. Então vamos ler no capítulo 11, conforme estamos tratando, o versículo 27 e terminar este capítulo no versículo 30. Então, eu vou fazer a leitura. Você pode fazer a leitura na sua versão e eu vou fazer a leitura nessa minha versão. Então, a leitura é a seguinte: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, irmãos, nessa passagem que nós lemos, nós vamos entender que aparece em cena os profetas. E profeta, conforme nós sabemos que eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo. E a motivação e interesse era a vida cristã e a pureza da igreja. E esses homens foram levantados pelo poder do Espírito Santo e revestidos deste poder e transmitia, ou seja, trazia a mensagem do Evangelho, a mensagem da parte de Deus ao povo. E esses profetas, nós vamos entender que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala muito desses profetas. Mas se nós analisássemos, por exemplo, os profetas no Novo Testamento e o Antigo Testamento, nós vamos entender de que no Antigo Testamento, esses profetas, eles tinham um ofício, ou seja, um ministério, era um ministério, um ofício. Isso implica dizer de que Deus escolhia ou designava uma pessoa que exercia aquela função ou aquele ministério durante toda a vida.
Antigo Testamento, irmãos, nós vamos entender de que isso funcionou de uma maneira diferente do Antigo Testamento. No Novo Testamento, não é mais como um ofício. Até porque Jesus, ele cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Ele cumpriu. Então, o ministério profético funcionou até João Batista. Isso nós podemos ler no Mateus capítulo 11, não é? O versículo 13. Mateus 11, 13 diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então, até no período de João Batista, como se fosse uma panela, fecha-se a tampa. Então, nesse período do Novo Testamento, não se trata de um ofício, mas se trata de um dom espiritual. Esse dom Deus dava a cada um para exercer, no sentido de que a igreja seja edificada. A igreja seja edificada. E nós vamos entender que nós temos 3 propósitos no Novo Testamento para esse dom de profecia exercer dentro da igreja. Nós vamos ler na 1 Coríntios, no seu capítulo 14, versículo 13, nos mostra esses 3 propósitos que o dom de profecia exerce na igreja de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 3 propósitos. O que é edificação? Edificação é construir. Como se fosse, você pega uma pessoa, você vai construir essa pessoa para crescer. É essa que é a edificação. Depois vem a exortação. Exortação é a motivação, ou seja, o ânimo. Você dá uma injeção de ânimo a uma pessoa, de maneira que essa pessoa continue na presença de Cristo, exercendo a fé cristã. Exortação. E depois vem a consolação, sabendo que no caminho de Cristo acontecem muitos momentos em que nós nos sentimos abatidos, tristes, por causa de alguma coisa. Então, a consolação vem no sentido de nos dar força para continuar
caminhada. Então, esses aqui são os propósitos de uma profecia, do dom de profecia. Qualquer pessoa que tem palavra para exortar, para dar conforto, para edificar, essa pessoa cumpre esse requisito de ser um profeta. Ou seja, nós somos profetas. O pastor é profeta. Nós somos profetas. Então, na igreja primitiva, era gente muito importante. E são novamente mencionados nessa passagem que nós lemos, ou no livro de Atos dos Apóstolos, menciona em algumas passagens bíblicas a presença dos profetas. Como Atos capítulo 13 menciona os profetas, Atos capítulo 21, também a partir do versículo 9 a 10, nos mostra a atuação dos profetas. Então, na igreja primitiva, havia 3 grupos dos dirigentes dentro da igreja. Havia os apóstolos. Apóstolos são aqueles, que era restrita, ou seja, autoridades que não era restrita a um local determinado. Eles, quando tomavam uma decisão, a decisão envolvia toda a igreja em geral. Então, os profetas, eles são como o sucessor de Jesus Cristo. E além dos profetas, nós temos os anciãos. E os anciãos são aqueles dirigentes. A autoridade deles era limitada numa localidade em que eles lideravam. E eles eram funcionários da igreja local. E além dos anciãos, nós temos os profetas. Como nós devemos ou podemos deduzir, não é, a sua função, o seu nome? E o profeta, a palavra profeta significa, não é, aquele que adivinha, ou seja, aquele que prediz o futuro. Aquele que prediz o futuro. E essas pessoas eram homens que não tinham um lugar fixo, que não eram autoridades de uma igreja local. Eles andavam de um lugar a outra para anunciar os propósitos de Deus. Eles andavam de um lugar para outro. Então, eram homens que viviam perto de Deus e de boa reputação. E aqui nessa passagem que nós lemos, nós notamos que desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E um desses profetas, do nome Ágabo, ele profetizou. E na sua profecia, ele disse que haveria fome. Haveria fome em toda a Judeia. E essa ocorreu, essa profecia, no momento em que Cláudio César era o imperador. Lembrando que havia 4 dinastias. E essa aqui, a primeira dinastia, praticamente nos anos 41, por aí,
que começou. Então, haveria fome. Ele profetizou. Irmãos, quando nós notamos nessa igreja de Antioquia, nós vamos notar de que tem algumas bases que fizeram com que a igreja de Antioquia se afirmasse. E essas duas bases que nós vamos tratar. A primeira base que nós vamos tratar, o conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento. Essa que foi uma das bases na qual a igreja de Antioquia estava firmada. Naquela época, quando se tratava de profetas, não somente aqueles profetas que Deus dava esse dom para profetizar, mas havia muitos profetas que eram falsos, que golpeavam a igreja. E esses profetas, eles golpeavam a caridade da igreja. Eles profetizavam, mas as profecias deles eram uma forma de atrair os membros. Era uma forma de tentar desviar os membros. Então, uma igreja, uma pessoa que não tinha o discernimento e o conhecimento, ele caía nessa armadilha dos falsos profetas. Então, por esse motivo, nós notamos que a igreja de Antioquia tinha o discernimento e o conhecimento para discernir se a profecia vinha de Deus ou não. Então nós vamos entender de que a presença desse conhecimento e discernimento nos mostra, a partir do versículo 28 da passagem que nós lemos, quando o profeta predizia a fome que haveria na Judeia. Versículo 28 diz: levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Dava a entender que haveria uma grande fome. Então, tinha o entendimento, o conhecimento e o discernimento para saber que aquela profecia vinha de Deus. E essa igreja tinha esse discernimento. Irmão, quando não tem discernimento, a igreja corre risco de aplicar a ordem que não vem de Deus. A igreja corre o risco de aplicar ordem que não vem de Deus. E se a ordem não vem de Deus, com certeza vem de uma outra fonte. E qual é a fonte que essa ordem pode vir? Pode ser a própria imaginação da pessoa. Ou seja, pode ser o inimigo, o diabo, colocando as palavras na mente da pessoa, e a pessoa fala como se fosse vem de Deus. E essas cenas a gente tem notado muito em outras denominações.
nações, em outras igrejas. Nós devemos ter o conhecimento e o discernimento. O conhecimento é a palavra de Deus. Porque se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós vamos entender que quando há uma profecia, nós devemos julgar uma profecia de acordo com a palavra de Deus. E até porque a Bíblia está a nos dizer de não acreditar na primeira mão uma profecia. Tem que examinar, analisar. Se a Bíblia diz que tem que analisar, com certeza tem que haver, pode haver algo que não vem de Deus. E para notar algo que não vem de Deus, através do nosso conhecimento. Toda profecia que contradiz a palavra de Deus não vem de Deus. E para julgar essas profecias e dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda a saber qual é a vontade de Deus, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. E essa base que a igreja de Antioquia tinha é uma base importante nas nossas igrejas. Muitos estão nas igrejas, muitos vestidos como se fosse ovelha, mas às vezes não. Vamos reconhecer a árvore pelos seus frutos. E falta de conhecimento, irmãos, o povo vai ser destruído. Oséias fala disso. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, irmãos, muitos são. Mateus fala disso, capítulo 24, versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo. Desencaminharão muitas as pessoas. E essas pessoas, a gente está vendo, falsos profetas. 1 João capítulo 4, versículo 1, também fala disso. Amados, não creias a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Atos capítulo 20, versículo 30 também diz isso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos. Nós devemos ter conhecimento. Quem é conhecedor da palavra de Deus consegue discernir. A igreja de Antioquia tinha essa base. E nós devemos ter essa base. Conhecimento e discernimento. Para não correr risco de ouvir a voz do inimigo e aplicar. Conhecimento da palavra de Deus e discernimento. Toda profecia que não se encaixa na palavra de Deus não vem de Deus. Outra base, irmãos, que a igreja de Antioquia tinha, além do conhecimento e discernimento, a unidade da igreja. É uma das bases muito importantes, a unidade da igreja. A unidade da igreja, irmãos, é muito importante.
aqui, depois da igreja ouvir a profecia, a igreja tomou uma atitude. E qual é a atitude que a igreja tomou? Depois de entender que essa profecia vem de Deus, a igreja reagiu, fazendo as contribuições, as doações, para poder apoiar a igreja que estava necessitando. E nós vamos entender que os membros da igreja primitiva deram conta, não é, de uma coisa importantíssima, que é a unidade da igreja. A unidade da igreja. Se havia fome em Palestina, se havia fome em Jerusalém, eles entenderam de que a primeira coisa é a unidade, que está fazendo com que a fome que estava lá, e eles também estavam participando dessa fome. A unidade da igreja. Se havia fome em Palestina, instintivamente a primeira coisa que a igreja de Antioquia fez é ajudar. Naquele dia sabia que eram membros de um corpo só, corpo de Cristo. Eles entendiam de que a fome que atacou em Jerusalém, atacou também a eles, porque lá em Jerusalém tem corpo de Cristo, e nós também corpo de Cristo, então formamos um corpo. Então é o corpo de Cristo que estava sofrendo. Essa aqui é a unidade da igreja, que é a base que essa igreja tinha, a unidade da igreja. Para eles era inconcebível que uma parte da igreja tivesse problema e a outra parte ficasse sem ação. Era inconcebível. Era inconcebível que uma parte do corpo de Cristo sofrendo e que a outra parte não tenha impacto do sofrimento. Era inconcebível. Não era membro da igreja de Antioquia, mas era membro da igreja de Cristo. Para chegar nesse entendimento, tem que haver a unidade. Sem a unidade, difícil o povo chegue nesse entendimento. Irmãos, a unidade na igreja é uma coisa muito importante. Se nós temos a unidade vai superar muita coisa. A unidade vai superar muitos defeitos. A unidade vai fazer de maneira que as coisas possam sempre ir melhorando em todo momento. A unidade. Por que a unidade? Porque a igreja entendia o corpo de Cristo como se fosse uma totalidade. Uma totalidade. A unidade. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo deixa claro, quando se trata da unidade. Efésios capítulo 12, versículo 14, diz isso. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele é a nossa paz, que é o sangue de Cristo, que nos resgatou, que nos uniu. Porque através do sangue de Cristo, nós todos participamos da mesma salvação. Não tem mais nem judeu, não tem mais nem grego, nem escravo.
na cruz. Porque Ele é a nossa paz, esse sangue de Cristo, o qual de ambos os povos fez derrubando a parede de separação que estava no meio. Somos unidos agora, éramos separados, um povo no mundo sem Deus, um povo sem promessa, um povo sem esperança, um povo sem Cristo, um povo sem nada. E agora, através desse sangue de Cristo, agora nós temos esperança, agora nós temos salvação, agora nós temos Cristo, somos unidos agora. Irmãos, vamos procurar essa virtude, a unidade da igreja. E a unidade nos leva a fazer uma ação quando uma parte do corpo de Cristo não está bem. A unidade nos leva a praticar bondade. É uma grande virtude. Como o trabalho que está sendo feito aqui na igreja. Um trabalho belíssimo. Um trabalho que contempla as pessoas que estão na rua, nas condições desumanas. E nós estamos fazendo tudo para incluir essas pessoas dentro da unidade do corpo de Cristo, levando a palavra de Deus, levando o alimento para eles. Porque nós queremos a unidade com essas pessoas. A unidade é uma qualidade, é uma virtude muito importante na vida da igreja. Quando a igreja está dividida, é uma igreja em que o Cristo não está operando. É triste, hoje em dia, quando se vê muitos líderes das igrejas, as mídias é um ringue para brigas, para resolver os problemas, os conflitos entre eles. Cadê a unidade da igreja? A internet é um local, é um meio para tratar os conflitos, o xingamento entre eles. Cadê a unidade da igreja? Na unidade da igreja nós entendemos, tanto os batistas, assembleanos, presbiterianos, nós compartilhamos a mesma fé, a mesma crença, nós somos unidos, é a unidade do corpo de Cristo. Nós devemos ser como esses irmãos da igreja de Antioquia, e eles estavam unidos. O problema que aconteceu em Jerusalém era o problema deles também, porque eles viam a igreja como uma totalidade do corpo de Cristo. Irmãos, que nós possamos ser uma igreja que Cristo quer, uma igreja firmada no conhecimento, uma igreja firmada na unidade. E nós vimos a igreja de Antioquia é uma igreja de referência. É uma igreja que nós notamos, a partir de lá, o cristianismo se propagou no mundo inteiro. Porque é uma igreja que tinha como base conhecimento e a unidade.
façamos isso, que tenhamos, busquemos o conhecimento em todo momento. Através desse conhecimento, nós temos ferramentas importantes para saber qual é a voz de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a mensagem que vem de Deus, qual é que não vem de Deus. E a unidade nas nossas igrejas. Que Deus continue nos abençoando até essas bases nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque esse capítulo 11 nos mostrou qual é importante essa igreja, qual é importante essa igreja que tinha como foco o trabalho. E essa igreja fez de maneira que o cristianismo possa se espalhar em todos os cantos do mundo. Nós te louvamos, ó Pai, porque essa igreja era uma igreja crescida, era uma igreja unida, era uma igreja que praticava, ó Pai, as obras de Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a fazer o mesmo nas nossas igrejas. Nos ajuda a buscar, ó Pai, o conhecimento da Sua palavra. Nos ajuda a ter o discernimento. Nos ajuda, ó Pai, a ter a unidade, ó Senhor. Porque essas bases é que fazem diferente, que fazem diferença, ó Pai, na vida da igreja. Pai, nos abençoe e nos ajude. Nos dá uma semana de paz na Sua presença. Abençoe cada membro, cada cristão que faz parte do corpo de Cristo como uma totalidade, de maneira que possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada na Sua presença. Pai, obrigado por tudo. Seja louvado e exaltado. No nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a todos, que Deus continue nos abençoando e nos concede uma semana de paz e tranquilidade. Senhor nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus.